alunas e alunos da Faculdade de Direito do INSCOM. Mais uma vez reunidos em sala virtual. Desta feita vamos conversar sobre a Constituição Republicana de 1891, a segunda do Brasil. Nós tivemos, portanto, uma antecedente, a primeira, imperial, de 1824, e já refletimos sobre as circunstâncias que ela refletiu, relativas à independência do Brasil de Portugal, em 7 de setembro de 1822. Agora estamos em face de uma nova circunstância referente à queda do Segundo Império e ao advento da República. Não há texto constitucional dissociado de suas circunstâncias. Recordo-me que no encontro pretérito eu realizei uma adaptação do pensamento do filósofo espanhol José Ortega y Gasset, segundo o qual eu sou eu e minha circunstância. Disse-lhes que esta locução se aplicava seguramente também à Constituição, ao fato constitucional, à lei maior. Cada lei magna é ela mesma e suas circunstâncias. Cada Constituição é ela mesma e suas circunstâncias. Quais foram as circunstâncias, portanto, da Constituição Republicana de 1891 e que rupturas ela promoveu na tradição jurídico-política firmada no Brasil até então, decorrente do golpe da maioridade em 1843, que entronizou como imperante a Dom Pedro II, exatamente aquele que cairia décadas e décadas depois, no 15 de novembro de 1889. Amigas e amigos, não há nenhuma possibilidade de nós interpretarmos o império em geral no Brasil, quer o primeiro, quer o segundo, quer a era de Dom Pedro I, quer a era de Dom Pedro II, sem considerarmos o tripé em que as instituições imperiais estavam assentadas. Elas tinham por base a propriedade latifundiária e escravocrata da terra, o sustentáculo militar, e o apoio espiritual da Igreja. Igreja, Forças Armadas, casta latifundiária eram os três fundamentos da ordem imperial. E esses três fundamentos, a partir de certo tempo do Segundo Reinado, vão provocar sucessivas crises, as quais vão retirar o substrato de apoio, sem o qual as instituições jurídicas e políticas não existem em qualquer tempo e em qualquer lugar do mundo. Todas as instituições jurídicas e políticas têm um sustentáculo material ou econômico, social ou da sociedade civil. Não há poder sem fundamento econômico e social. De tal sorte que o problema do nosso segundo reinado com Dom Pedro II residiu nas três crises que vão afastar a ordem imperial dos seus alicerces de sustentação. Que crises foram estas? Examinemos a primeira delas, a crise do Estado com a Igreja. Quando o jovem bispo de Olinda e Recife, Dom Vital Correia de Oliveira, egresso da casta da terra na zona da Mata Norte, em Pernambuco, havendo estudado em Roma, formado ali seu espírito e identificado em profundidade com a ambiência eclesiástica, se tornou arcebispo de Olinda e Recife.
no verdor dos anos, cioso de sua autoridade, Dom Vital promove a expulsão dos maçons da igreja. Disso decorre uma profunda crise entre Estado e Igreja no Brasil, talvez a maior já vivida neste âmbito, nesta esfera, uma vez que, em decorrência do exposto, Dom Pedro II, chefe geral da maçonaria do Brasil, sentiu-se pessoalmente atingido e recordou ao bispo que a igreja era Estado, integrava o Estado, devia a si obediência no Brasil, porque a dissociação de Estado e igreja no Brasil vai ocorrer somente com o advento da República. O que acontece então é que padres, arcebispos, bispos, cardeais eram servidores do Estado ao serem integrantes da igreja. A reação de Dom Vital, que inspirou ato similar no arcebispo de Santa Maria de Belém, do Grão-Pará, Dom Macedo Costa, foi pronta, foi imediata, foi fulminante ao declarar que se sentia obrigado hierarquicamente não para com o imperador, e sim para com o Papa, chefe da monarquia espiritual da Igreja Católica, Apostólica e Romana. Desobedeceu, portanto, a determinação não do chefe da maçonaria, mas sim do chefe de Estado, que era precisamente Dom Pedro II, que determinou a prisão de Dom Vital e de Dom Macedo Costa, os quais foram conduzidos para o Rio de Janeiro, colocados em calabouços, remetidos à Ilha das Cobras, e levados mais tarde a júri popular. Foram defendidos ambos pelo grande jurista brasileiro, originário do Maranhão, Antônio Cândido Mendes de Almeida, o senador Cândido Mendes, do Partido Conservador, líder católico, o mais profundo conhecedor das instituições jurídicas ibero-americanas, luso-brasileiras, jurista de grande fôlego, de numerosa paginada, vai a ambos defender num julgamento político cujo resultado estava pré-determinado pelas circunstâncias. Condenados, os bispos vão à prisão e mais tarde são objeto de uma anistia promovida por Dom Pedro II, buscando pacificar as circunstâncias que deixaram, entretanto, uma ferida aberta, retirando a solidariedade da Igreja para com o destino do Estado. A segunda crise foi a crise militar. Os militares ganharam espírito de corpo ao voltarem vitoriosos da Guerra do Paraguai. Não tinham ao ingressarem na guerra. Tanto é verdade que combatemos na Tríplice Aliança com um exército em grande medida improvisado, em que se fazia o recrutamento forçado de civis para servirem na guerra, ou em que eram conduzidos escravos como combatentes, sob a promessa de que, vitorioso o Brasil, eles seriam manumitidos, isto é, conduzidos à liberdade. Quando regressam com o espírito de corpo, os militares da Guerra do Paraguai, eles querem um papel na história político-administrativa, no plano do reconhecimento social no país. E um dia, num desfile militar no Rio de Janeiro, em que a população festeja a vitória, Dom Pedro II está no palanque cercado das mais altas patentes militares e deixa, diante daquela euforia da sociedade,
escapar uma frase fatal: os militares não passam de assassinos legais. Uma grande mágoa se estabelece, que é acrescida pelo episódio do assassinato do oficial Sena Madureira, levando a que o Exército se recusasse ao cumprimento do papel ancestral de braço armado no Estado, disposto a realizar o papel de caçador de pretos fugidos dos engenhos e das fazendas. Na realidade, o braço armado do Estado era um sustentáculo da escravidão. Então, este papel torpe é recusado a partir de então pelas Forças Armadas, que era um embargo ao advento de quilombolas, era um embargo à fuga em massa de escravos, era a função estabilizadora daquelas instituições econômicas e sociais fundadas no trabalho escravo. Dissocia-se, portanto, a sorte do Estado do destino dos militares, que vão buscar um outro papel para si, não rasteiro, mas vertical. O que acontece é que ainda uma terceira crise vai se estabelecer com o evolver das décadas, quando Dom Pedro II, em viagem, deixa a sua filha, a princesa Isabel, como imperante, e ela promulga a abolição do trabalho escravo em 13 de maio de 1888, levando o Império a ter uma sobrevida de cerca de 1 ano e meio, quando muito, porque retirado o apoio da casta da terra, que perde o capital imobilizado como braço escravo, sem indenização, a casta latifundiária escravocrata, vai lavar as mãos em relação à sorte das instituições imperiais que estão ali sem o apoio da casta da terra, sem a solidariedade da Igreja Católica e sem o anteparo armado da presença do estamento militar. E sem esses três fundamentos cai o Império, decorrente das três crises que vão sepultá-lo. Estabelece a República, que é um golpe de Estado produzido por uma extrema, mas organizada, minoria militar, que vai fundar entre nós a chamada Primeira República, que duraria de 1889 a 1930. E essa Primeira República, perdurando de 1889 a 1930, vai, afinal, promulgar a primeira Constituição Republicana de 1891. Resultado de quê? Do decreto de 29 de março, do decreto número 29, perdão, de 3 de dezembro de 1889. Ali, neste decreto, afinal, que é uma decorrência do decreto número 1 de 15 de novembro de 1889, que proclamou a República e o regime federativo, ali, então, pelo decreto número 29, o que se faz é a nomeação de uma comissão de 5 membros para apresentar um projeto que servisse de exame à futura Assembleia Nacional Constituinte. Então, este decreto número 29, de 3 de dezembro de 1889, institui a comissão. E a comissão afinal, promove o advento de 3 anteprojetos que são unificados. E a unificação é objeto do decreto número 510, de 22 de junho de 1890. E este decreto é objeto, então,
de um exame por Rui Barbosa, que é o grande líder civil deste movimento militar que instaura a República, né? E as alterações daí decorrentes vão ser, afinal, discutidas pela Assembleia Constituinte, cuja comissão de 21 membros termina por refletir sobre o que lhe é apresentado, emenda, promove alterações, chegando a um resultado, que é a Constituição de 24 de fevereiro de 1891, a primeira Constituição republicana. De decreto a decreto, de comissão em comissão, de multiplicidade de projetos, de unificação de projetos, de emendas por Rui Barbosa, de reflexão pela comissão da Assembleia Constituinte, formada por 21 membros, se chega a um resultado. Este resultado é a Constituição de 1891, a primeira republicana, que realizou inclusive a previsão da transferência da capital para o Planalto Central do Brasil, onde estamos. Fato este decorrente de esforços empreendidos muitas e muitas décadas depois pelo presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, já na chamada Quarta República, a República Liberal, fundada em 1946 e fulminada pelo 31 de março de 1964, que estabeleceu mais uma ditadura militar no país. Quais foram, portanto, as grandes mudanças decorrentes da Constituição de 1891? Eis: república no lugar de monarquia. Presidencialismo de inspiração norte-americana, do gosto de Rui Barbosa, no lugar de um imperante, de um monarca. Federalismo, que jamais funcionou entre nós, no suposto de que o poder central conviveria com o poder dos Estados-membros e dos municípios, que é uma transplantação das instituições jurídico-políticas dos Estados Unidos, onde o federalismo republicano funciona, sem resultado similar entre nós, porque nós tivemos um republicanismo federalista e a federação jamais teve existência real entre nós. Ainda agora, nós vemos que poder continua a ser entre nós o poder central. Senhor de todas ou quase todas as rendas públicas, tornando os estados clamorosamente dependentes de si, assim como os municípios são dependentes dos estados e do fundo de participação dos municípios. Ora, um outro traço advindo da Constituição de 1891 é a presença do militarismo, porque os militares fundaram a República e passaram a tê-la como sua. De tal sorte que nós temos Deodoro da Fonseca como símbolo desse protagonismo militar na fundação da República, que só registrará um governo civil muito mais tarde, por meio da alçada à primeira magistratura do político paulista, que vai, afinal, abrir a porta para uma sequência de civis que é Prudente de Moraes. Mas o militarismo será uma força permanentemente presente na história da República, desde que os militares vão reclamar para si o poder de intervenção, que no caso das instituições imperiais competia ao imperador. O chamado poder moderador do passado se torna poder de intervenção, com os pronunciamentos militares que vão tutelando os destinos da República e aqui e ali trazendo novamente os militares ao poder. Aconteceu com Deodoro da Fonseca, acontecerá com Floriano Peixoto, retornará com Hermes da Fonseca. O ciclo de 30, com a Segunda República e seus derivados, que será objeto de reflexão à parte, também registrará
esta sombra, esta presença da fronda militar, da guarda pretoriana nos destinos jurídicos e políticos da República. Quanto às políticas econômicas, a inflação se torna uma presença constante com a política do encilhamento promovida por Rio Barbosa, o primeiro ministro da Fazenda da República. Uma bolha especulativa se estabelece, respaldada pelo Estado, e leva em seguida a uma superinflação e a um processo falimentar geral na economia brasileira. O trabalho livre avança entre nós, e do avanço do trabalho livre resulta uma onda de imigrantes que terá uma presença definitiva nos destinos econômicos do Brasil, porque não se faz abolição entre nós com reforma agrária, transformando o escravo em cidadão. Se retira o escravo das senzalas, se conduz o escravo abandonado econômica e socialmente para as favelas. E aquele apóstolo da sua libertação como caminho para a cidadania, Joaquim Nabuco, fracassa no seu propósito, porque a elite brasileira, sem admitir qualquer hipótese de reforma agrária que conduzisse o escravo à condição de proprietário e à condição de cidadão, termina por optar pelas ondas de imigrantes que vão constituir o caminho brasileiro para o trabalho livre, relegando o escravo ao abandono social. Vai-se ter, a partir daí, um embrião de urbanização e de industrialização no Brasil, que só estará maduro na década de 30 do século XX em diante, mas cujas raízes se encontram colocadas neste processo de advento da República, que divide os poderes em três: executivo, legislativo e judiciário, rompendo com a tradição imperial de 5 poderes no Brasil, que eram executivo, legislativo, judiciário, poder moderador e conselho de Estado. Então, nós temos grandes mudanças que vão levar, ainda uma vez, a certas confirmações, como o sistema bicameral entre nós. Câmara e Senado, como era no Império. E uma realidade grande é de que nós vamos passar do senhor de escravos para o coronel da terra, fazendo com que os municípios sejam como que propriedade privadas dos grandes coronéis da terra e a fonte real do poder na República, com o fenômeno do coronelismo. Resumindo, federalismo, presidencialismo, republicanismo, militarismo, encilhamento, trabalho livre, urbanização, indústria, tripartição de poderes, manutenção do sistema bicameral e o municipalismo coronelista. Esta Constituição só será objeto de uma revisão, a de 1926, revelando a fragilidade das instituições jurídico-políticas entre nós. Basta recordarmos que Nilo Peçanha venceu Arthur Bernardes nas eleições, mas a Comissão de Reconhecimento Eleitoral depurou Nilo Peçanha, ainda que vitorioso, e entregou o poder a Arthur Bernardes, que elegerá, afinal, Washington Luiz, o último dos presidentes da República Velha, fazendo com que se tenha um colapso do chamado Pacto Café com Leite, poder brasileiro fundamentado no café de São Paulo e sua agricultura, e na pecuária de Minas Gerais e o seu leite. Do desentendimento entre São Paulo e Minas Gerais e São Paulo, surge a mudança de poder de 1930, que vai sepultar a Primeira República e resolver um embate com a Constituição de 1891, a Primeira Republicana, cuja revisão de 1926 não resolve os seus grandes problemas. Ainda que tenha realizado a enumeração dos princípios constitucionais, o veto parcial e a supressão das causas orçamentárias como objetos centrais dessa revisão. Mas ali não há uma palavra a mais de matéria econômica, uma palavra a mais de matéria social, fazendo com que essa reforma fosse vazia de sentido,
diante de um Brasil em mudança, a caminho da urbanização e da industrialização, com proletariado, com lutas sociais, clamando por direitos sociais. Muitíssimo obrigado.